Em 30 de dezembro de 2019, foi notificado na cidade de Wuhan, na China, o primeiro caso de uma infecção respiratória causada pelo vírus SARS-CoV-2. O que era para ser uma simples gripe, acabou por se tornar uma pandemia que matou milhões de pessoas, destruiu a economia mundial, colapsou sistemas de saúde e colocou toda a comunidade científica de joelhos. Seu nome? Covid-19. Por motivos óbvios, supõe-se que numa situação de emergência sanitária, a África seja o continente mais afetado. Saneamento básico precário, sistemas de saúde deficientes, inexperiências na gestão de estados de calamidades são alguns fatores que concorrem para o colapso do continente em caso de uma situação de emergência, como no caso de uma pandemia. Além disso, esperava-se que o coronavírus impactasse o continente de maneira devastadora, uma vez que por aqui existem regiões com altos índices de malária, tuberculose e HIV. A Covid fez mais de 1,4 milhões de mortes na Ásia, mais de 1,5 milhões de mortes nas Américas e mais de 2,2 milhões de mortes na Europa, que foi o continente mais afetado. Em África, o número total de mortes é somente de 241 mil. E a pergunta é, por quê? Eu sou o professor Evaristo, você está no Biodala, o primeiro canal angolano no YouTube, dedicado no ensino de ciências biológicas e ciências médicas. Não saia daí! O comportamento epidemiológico da Covid em África obedeceu diretrizes que não estão escritas nos livros. Baixa taxa de infecções, baixa taxa de hospitalizações, baixo número de mortes, tem gerado debates entre especialistas na comunidade científica internacional. É por isso que muitas teorias vêm sendo construídas para tentar explicar o motivo pelo qual a África saiu literalmente andando no meio do caos, como se nada tivesse acontecido. É sobre essas teorias que eu vou lhe contar agora. Porém, este é o momento que gostava de pedir a você que se inscreva no canal para que mais conteúdos como estes sejam produzidos nos próximos dias. Existe muita especulação sobre a média de idade da população africana, que são muito jovens. Só para teres uma ideia, a média de idade da população europeia é de 43 anos. Já a média de idade da população africana é de 10 a 9 anos. Somente na região da África subsaariana, quase 2/3 da população tem menos de 25 anos. E somente 3% da população tem até 65 anos de idade. É realmente uma população muito jovem. E as contas são simples. Quanto mais jovem uma população for, mais resistente às infecções essa população também vai ser. Comparando a taxa de idade dos africanos, que é de 10 a 9 anos, a taxa de idade dos europeus, que é de 43 anos, significa que na Europa, muito menos pessoas sobreviveram para desenvolver problemas de saúde que poderiam aumentar drasticamente o risco de doenças graves e mortes por Covid. Essa teoria é muito boa do ponto de vista ilustrativo. O problema é que na prática não é exatamente assim que acontece. A título de exemplo, a Índia, que também conta com uma população jovem, com uma média de idade de 28 anos e altas taxas de infecções como malária e outros tipos de infecções, assim como na África, teve milhões de mortes após uma onda da variante Delta da Covid em 2021. Esta e outras evidências tornaram a teoria da média de idade obsoleta. Muitos epidemiologistas internacionais desconfiam que os governos africanos acabaram por não informar o real número de infecções e mortes por Covid em seus países, o que ajudou a mascarar as reais estatísticas de mortes no continente. Só que muitos especialistas africanos simplesmente não concordam. O fundamento é que em muitas regiões de África, a maioria das pessoas morre em suas casas e não em hospitais, seja porque não podem chegar a uma unidade hospitalar ou porque seus familiares tiram ele dos hospitais para morrerem em casa. E por conta disso, muitas mortes não são registradas. O único país subsaariano onde todas as mortes foram contadas é a África do Sul. E mesmo assim, fica evidente que o coronavírus matou mais em relação àquilo que as entidades oficiais registraram. Entre maio de 2020 e setembro de 2021, foram registradas cerca de 250 mil mortes naturais a mais em relação ao previsto, com base nos dados dos anos anteriores, o que sugere que a Covid-19 foi o verdadeiro culpado. O jornal The Economist, que acompanha o excesso de mortalidades ao longo da pandemia,
mostra as taxas semelhantes de mortalidades em todas as regiões africanas. Sondre Solstedt, um jornalista do jornal The Economist, que acompanha a pandemia no continente africano, disse que houve entre 1 milhão a 2,9 milhões de mortes a mais no período de pandemia em todo o continente africano. Muitos cientistas que acompanham a pandemia diretamente na região discordam. Nós não vimos enterros em massa em África, dizem eles. Se isso tivesse acontecido, todos teríamos visto, disse Thierry Baudet, que dirige a Covid Emergency Response da OMS em África. Para o Dr. Salim Abdul Karim, que faz parte da força-tarefa do Centro de Controle e Prevenção de Doenças em África, é evidente que boa parte da população africana não foi ao hospital mesmo com sintomas da doença, o que afetou os números oficiais. Dr. Abdallah Ziraba, epidemiologista do Centro Africano de Pesquisa em População e Saúde em Nairobi, no Quênia, nos lembra o contexto cultural e social de África. Uma morte em África nunca passa despercebida, por mais que sejamos ruins em manter os registros. Um enterro, um funeral em África é um grande evento, quase nunca é feito em uma semana. Se tivesse tantas mortes assim, seria óbvio em África o número de casas fazendo óbitos dos seus falecidos. Ou seja, um óbito em África não exatamente como na Europa. Em África, quando morre alguém, há todo um evento, há toda uma comunidade envolvida. Outro elemento importante, segundo o Dr. Ziraba, é que durante a pandemia, em África as pessoas não adoeceram tanto assim como em outros lugares, mesmo com taxas baixas de vacinação, o que é em si só um mistério a ser desvendado. Se você chegou até este momento é porque está a gostar do vídeo. É por isso que é neste momento que eu gostaria que você clicasse no like para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo bom e possa sugerir para mais pessoas. Um projeto de pesquisa da Universidade de Njala, na Serra Leoa, descobriu que 78% da população africana tem anticorpos contra o coronavírus original. No entanto, a Serra Leoa registrou apenas 125 mortes por Covid desde o início da pandemia. E parece que não há dúvidas, cerca de 2/3 da população africana tem anticorpos contra o SARS-CoV-2, o vírus original que causa Covid, de acordo com estudos que testaram amostras de sangue. Além disso, somente 14% da população africana recebeu a vacina contra a doença. Então, os anticorpos predominantes são da infecção original. Uma nova análise liderada pela OMS, que juntou pesquisas de todo o continente, descobriu que 65% da população africana haviam sido infectados até ao terceiro trimestre de 2021, taxa muito superior em relação a muitas partes do mundo. E quando tais dados foram coletados, apenas 4% da população africana havia sido vacinada. O primeiro caso de Covid em África foi confirmado em 14 de fevereiro de 2020. Até então, havia um grande receio que a nova pandemia viesse a levar os sistemas de saúde do continente ao colapso. Entretanto, os governos africanos, que já assistiam ao caos que estava a ser criado na Europa com a propagação do novo vírus, adotaram respostas rápidas de saúde pública, tais como medidas de distanciamento social e uso obrigatório de máscaras. De acordo com uma pesquisa da Universidade de Oxford, na Inglaterra, sobre as respostas dos governos à pandemia, países africanos como Tunísia, Marrocos e Ruanda estiveram entre os primeiros no mundo a estabelecer medidas mais duras, como quarentenas e controles rígidos de viagens. Nas Américas e na Europa, alguns governos inclusive ficaram divididos, porque uma parte do governo considerava a Covid uma emergência de saúde, a outra parte considerava uma gripezinha. Eu não vou citar nomes para não incorrer a um incidente diplomático. Aqui em Angola, o governo entendeu o surgimento do primeiro caso de Covid como sendo um ato de guerra. Fecharam a população em casa numa longa cerca sanitária, instituiu-se o uso obrigatório de máscaras faciais, alocou-se boa parte dos fundos públicos para o gerenciamento e combate à Covid e adequaram o modo de vida da população à realidade vigente. E claro, os governos africanos não agiram sozinhos. A população, em sua grande maioria, colaborou bastante. Na verdade, como a África, um continente desprovido de condições para sobreviver numa situação de emergência sanitária, se manteve resistente diante de uma das piores pandemias do nosso século, é um milagre que até agora não tem explicação.
Deixe nos comentários a sua teoria sobre como e por que a África conseguiu se manter resistente diante da pandemia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, que eu vejo você no próximo vídeo. Shalom Kiambote!